Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E olha só, fique esperto que hoje eu trouxe para você 4 top ações que estão pagando muito dividendo, tá certo? E aí você vai me perguntar, mestre, por que 4 ações e não 5 ações, como é padrão aqui dos seus vídeos? Bom, hoje eu trouxe aqui tanto conteúdo, nós vamos olhar ação por ação, tintim por tintim, e você vai aprender aqui coisas que cursos te cobram milhões de reais para fazer e você vai aprender hoje gratuitamente aqui, tá certo? E em contrapartida, o que eu te peço é aperta o botãozinho do curtir, tá aqui embaixo e me ajuda muito a continuar com esse canal. Se você já é mestre ou mestra da riqueza e me acompanha, aperta logo de início o botão de curtir. Se você ainda não me conhece, espera mais até o final do vídeo. Se você gostar, aperta o botão de curtir. Combinado? Então vamos lá. Tem tanto conteúdo aqui que eu tive que trazer 4 ações, não 5, porque senão vai ficar muito longo o vídeo e você não vai aguentar tanta informação, tá certo? Mas agora eu trago para você a primeira empresa que está pagando muitos dividendos. E a primeira empresa é ela, claro, a Petrobras, ela que tem dedo estatal, né, como sócio majoritário aí, nós temos o governo federal que tem maior participação hoje em Petrobras. É uma belíssima empresa que no meu conceito hoje, inclusive, ainda está barata, porém tem a questão do risco estatal, né? Claro, está totalmente ligada aqui ao governo brasileiro, mas vem pagando muitos dividendos. E se você não conhece a Petrobras, vou te apresentar ela rapidamente. Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. ou Petrobras é uma empresa de capital aberto que atua no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Seu maior acionista é o Estado brasileiro, assim considerado uma empresa de economia mista. Em seu setor atua na exploração, refino e distribuição, operando em 25 países, sendo a 28ª maior empresa do mundo em relação à sua receita. É reconhecida por sua exploração em águas ultraprofundas, em campos marítimos, onde os campos do pré-sal se destacam. Outros pontos de atuação secundários incluem, mas não se limitam a biocombustíveis, refino e transporte de petróleo, gás natural, fertilizantes e energia elétrica. A empresa Petrobras está listada na B3 com um valor de mercado de 520 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 410 bilhões de reais. Hoje conta com 61.550 funcionários. A empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de petróleo, gás e biocombustíveis e no segmento de exploração, refino e distribuição. E a Petrobras, que vem aí dando orgulho para os seus investidores, é uma empresa que já passou aí, teve um passado nebuloso, tá certo? Mas conseguiu se recuperar, vem pagando muitos dividendos e nesse momento eu quero olhar com você o quê? Vamos olhar o gráfico, o que aconteceu aí nos últimos anos com as ações da Petrobras. Bom, olha lá, aqui em meados do ano de 2012, né, a empresa chegou a valer muito próximo de R$10, uma ação de Petrobras, né, código PETR4, tá certo? Aqui em 2015, as ações caíram firme, né? Chegou aqui para quase R$2. O que aconteceu? Fato é que durante a gestão, na época do governo do PT, né, nós tivemos muitos problemas aí de corrupção envolvendo a Petrobras, não é novidade para ninguém, né? A Petrobras foi utilizada como cabide de emprego e como fonte de corrupção. E levando aí a quase um desastre junto à empresa. Então o que aconteceu? Olha lá, a empresa que chegou a valer R$10 ali em 2012, 2014, caiu para R$2, né? Uma ação ali no ano de 2015. Bom, aí teve todo um trabalho de reestruturação da empresa, né? A partir ali do ano de 2017, a gente vê aqui no gráfico que a empresa voltou a passar dos R$10, né? E aí, claro, a gente teve aqui em 2020 todo aquele problema que afetou o mundo inteiro, né? Todo mundo ficou fechado em casa, petróleo também desabou, porque todo mundo preso em casa, ninguém estava usando gasolina, as empresas de petróleo sofreram muito. Mas, visto que não ia acabar o mundo, Petrobras, que estava super barata, entregando ótimos lucros, ótimos resultados, olha lá o que aconteceu. Se valorizou muito. Então, quem conseguiu pegar ações aí a R$10, né? Hoje tem aí cerca de R$38 uma ação. Então, valorizou bastante, fora todos os dividendos que a empresa vem pagando, né? Agora, vamos juntos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas aqui de Petrobras. E o primeiro indicador que eu trago para você é o PL, que é o preço sobre lucro, né? E o que mostra esse indicador para nós? Caso a Petrobras consiga repetir os lucros do passado, dos últimos anos, para o futuro, né, e os dividendos pagos no passado também para o futuro, em cerca de 3 anos a gente tem 100% do nosso capital investido de volta, né? Um PL muito atrativo, mostrando que a empresa está atrativa, está barata, né? Agora vamos dar uma olhada no P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O que me mostra esse indicador?
quanto eu estou pagando por todos os ativos da Petrobras, né, por todas as empresas, refinarias, enfim, todo o ativo da empresa. Né, 1,20 significa que nós estamos pagando pelos ativos da empresa, pelo valor patrimonial, um pouco mais caro, né, do que eles valem. Abaixo de 1 significaria que nós estamos comprando esses ativos com descontos. Bom, seguindo aqui, chegamos aqui no que você mais gosta, que são os dividendos, né? A Petrobras aqui pagou nos últimos meses um dividendo muito gordo, né, de 43,90%. Lembrando que os dividendos pagos aqui no Brasil das ações são isentos da cobrança de imposto de renda. Então imagine você, se você tivesse R$100 investido em Petrobras, você teria recebido aí no último ano R$43,90 só de dividendos, fora a valorização que a empresa teve, né? Quem investiu em Petrobras se deu muito bem, tá bom? Agora, seguindo aqui, nós temos a margem líquida, né? Petrobras 28,54%, ou seja, a cada R$100 de faturamento, 28,54 vira um bolso, a margem muito boa, eu gosto de margem líquida acima de 10%, tá muito bacana. E aí nós vamos olhar aqui agora o EV/EBITDA, né? O EV/EBITDA ele é até similar ao PL, só que no caso o PL ele considera o lucro, já o EV/EBITDA ele considera o EBITDA. E o que seria o EBITDA? Ele é o lucro, só que descontado os empréstimos da empresa, as amortizações e os impostos, tá? Então aqui, caso a empresa venha repetir o EBITDA do passado para o futuro, em cerca de 1,9 anos nós teríamos aí 100% do nosso investimento de volta para o bolso via lucros, tá certo? Bom, próximo indicador que eu trago aqui para você, nós vamos falar sobre o ROI, que é o retorno sobre investimento. Nós temos aqui 39,51%, eu gosto desse indicador acima de 10%, né? E o que ele mostra? Quanto que a Petrobras faz de investimentos, desses investimentos, quanto que ela traz de retorno para dentro da empresa, né? Uma empresa eficiente investe e gera lucros em cima disso. Então nós temos 39,51% para a Petrobras, super positivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre dívida, né? Eu sempre falo para vocês aqui, tomem cuidado para não investir em empresas que estão muito endividadas, porque isso aí numa crise pode trazer um grande problema para a empresa, tá? Nós temos aqui uma dívida líquida barra patrimônio, né, de 0,44. O que mostra? Que a empresa está muito bem equilibrada quanto à sua dívida, né? Aqui no caso, abaixo de 1, significa que o patrimônio da empresa é muito maior do que ela tem de dívida. Então, caso a Petrobras venda parte do patrimônio dela, ela quita a dívida total e ainda sobra patrimônio, tá bom? Acima de 1, nesse indicador é preocupante. Caso a empresa venda todo o seu patrimônio, ainda vai ter dívida para ela quitar. Bom, dívida líquida barra EBITDA 0,51, eu gosto até 3. Já te expliquei o que é o EBITDA. Caso a empresa, né, repita aí o seu EBITDA do passado para o futuro, aqui em metade de um ano, né, 0,5, metade de um ano, ela já quitaria toda a dívida dela só com o EBITDA que ela gerou. Então a empresa está muito bem administrada quanto às suas dívidas também, tá bom? Agora, falei da dívida, né? Nada menos importante, aliás, muito importante, é a gente olhar o quê? A lucratividade dos últimos anos. Por quê? Se uma empresa vem dando prejuízo nos últimos anos, né, eu não quero ser sócio de uma empresa que vem dando prejuízo, tá certo? O importante é que a empresa dê lucro, principalmente nos últimos 5 anos. Ah, teve um prejuízo pontual no ano de 2018, vou deixar de investir? Não, mas vou tentar entender o porquê que ela deu prejuízo, né? Porque pode se repetir esse prejuízo? Vamos analisar com mais carinho. O ideal é que ela tenha lucros crescentes, até porque as ações elas se valorizam com empresas que conseguem obter lucros recentes, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui na Petrobras, né? A gente vê claramente o quê? Aqui os últimos 10 anos, a empresa teve lucro aqui em 2012, 2013, só que a partir de 2014, olha lá, né? A gente já vê aqui uma curvinha para baixo. Ela teve receita positiva, mas o que me importa é o lucro líquido. Teve problema no lucro, olha lá, 2014, 2015, 2016, teve prejuízo, todo aquele esquema de corrupção afetou muito a empresa. Só que a partir de 2017 a empresa voltou a dar bons resultados, né? Principalmente aqui em 2021, a empresa deu muito lucro, 2022 também vem dando muito lucro e por isso que a empresa vem recuperando, como eu mostrei lá no início do vídeo no gráfico, a empresa vem voltando a se valorizar, tá bom? Agora, o importante é sempre a gente olhar aqui os últimos 5 anos, se teve prejuízo, sinal amarelo ligado, tá certo? Bom, muitas pessoas aí, investidores, me procuram falando: nossa, a Petrobras está pagando muito dividendo, vou investir em Petro porque eu quero receber esse dividendo nos próximos anos, né? E o que eu sempre falo para vocês, a gente tem que olhar o histórico. Por quê? Dividendo passado não é garantia de pagamento futuro, tá bom? Não é porque a empresa pagou muito dividendo agora que ela vai continuar pagando. Eu sempre gosto de dar uma olhada no histórico. Então eu trouxe aqui para você o histórico dos últimos 10 anos de pagamento de dividendo da Petrobras. Vamos olhar aqui. Olha lá.
2012 pagou um pouquinho, 2,68%, né? Depois 2014 pagou quase 10%, muito bom. Só que olha lá, 2015, 16 e 17 a empresa deu prejuízo, nem poderia pagar dividendos, né? Ficou no 0 a 0. 2018 pagou um pouquinho, 2019 pagou um pouquinho, 2020 ali para 2021 começou a pagar muito dividendo, né? Olha lá, aqui atualmente 43,90%. Bom, André, vai se repetir esses dividendos gordos dos últimos 2 anos? Não sei. Por isso que é importante você ter ciência aí de que os últimos 2 anos foi algo fora da curva, tá? Se a gente olhar a mediana aqui, 7,22% é a média dos últimos 10 anos para a Petrobras. Agora, pontos relevantes que o site aqui, Investidor 10, listou, é um site que eu gosto também, né, de fazer análise de ações. O que ele coloca aqui pra gente? Né, olha lá, pontos relevantes, economia de escala, né, pelo tamanho e participação do governo é difícil que ela venha a falir, ou seja, é uma empresa muito grande também ligada ao governo. Né? Se ela quebrar, é um grande problema aqui para o governo. Possui altíssima liquidez na Bolsa de Valores, é uma das maiores empresas que nós temos na Bolsa de Valores, então tem muita gente comprando e vendendo, então tem uma boa liquidez. Agora, histórico grande de problemas de governança. Nosso sócio é o governo, foi o que eu falei no começo do vídeo, né? O governo às vezes gosta de meter o dedo ali em empresas estatais, então aqui o site coloca como um problema. Possui forte interferência política, como a gente falou, né? Liderança em IP, de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A empresa hoje é muito boa, muito relevante frente a tecnologias de petróleo. É uma das maiores empresas de produção de petróleo e gás do mundo. Risco de intervenção do governo, já falamos sobre isso. Empresa está altamente endividada. Nesse ponto eu não concordo aqui com o site Investidor 10, porque a gente olhou a dívida e está controlada. Alta dependência, exposição à volatilidade no preço do petróleo. Isso é verdade, né? É uma empresa commodity, ou seja, ela depende muito aí do preço, da precificação do petróleo, que é uma commodity internacional, tá bom? Agora, trouxemos aqui o quê? Qual é o preço justo da Petrobras se a gente for seguir aqui a fórmula de Benjamin Graham, tá certo? Que o Investidor 10 me trouxe aqui, tá bom? Bom, olha lá, o preço justo hoje de Petrobras, R$ 93,85. O preço atual está em 37,72. Então ainda tem uma grande possibilidade de se valorizar mais 148,82%. Lembrando, não é recomendação de compra, o site trouxe aqui uma fórmula, tá certo? De um investidor das antigas, muito conhecido como Benjamin Graham. Agora, antes de falar a segunda empresa, né, eu quero te apresentar uma oportunidade, tá legal? Lembrando, né, eu fiz aqui praticamente um curso aqui, né? Você sabe, expliquei todos os indicadores, tá certo? Mas, claro, que ensinei até aqui gratuitamente para você, mas eu também tenho a minha comunidade, eu também preciso pagar as contas da minha casa, pagar minha comida, meu aluguel, tá certo? Então eu montei uma comunidade. Se você quer ter acesso a mim, tá certo? No dia a dia, eu tô na comunidade ali interagindo com o pessoal, né? Eu te convido a conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos, né? O que você vai encontrar lá? Nós temos 2 grupos no Telegram, onde um grupo eu estou com a comunidade, eu estou interagindo com as pessoas estão conversando, trazendo oportunidades, o que elas estão investindo, e lá eu posto as minhas compras e vendas em tempo real. Fiz uma compra ou uma venda, eu posto lá para a comunidade ter ciência do que eu estou fazendo com a minha carteira. Um outro grupo, né, que só os administradores falam, diariamente você vai receber notícias, oportunidades, dicas de investimento, tá bom? Dicas de como começar a investir. Ali também essa sala serve para isso. Além disso, dentro da plataforma Eu Vivo de Dividendos, você vai ter mais de 120 aulas, como eu ensinei aqui para você, tá certo? Explicando fundos imobiliários, ações, exterior, criptomoedas. Então, vale muito a pena. E aí você vai me perguntar, tem bônus? Tem bônus. Tem carteira recomendada de fundos imobiliários e de ações, então os especialistas vão colocar preço-alvo ali para você, tá certo? Você pode estudar na plataforma e ao mesmo tempo ver as carteiras recomendadas. Além do que, tem aplicativo da Aquelu para você fazer declaração de imposto de renda, não vai gastar dinheiro com contador, muito fácil, tá certo? Tudo isso por menos de R$90 por mês, tá certo? Então vale a pena, você vem aqui embaixo, tá bom? Te convido a conhecer a minha comunidade. Vamos voltar aqui pro vídeo, tá legal? Agora eu vou falar a segunda empresa que eu trouxe aqui para você, que é a Gerdau. E se você não conhece, eu vou te apresentar ela agora rapidamente. A Metalúrgica Gerdau é uma companhia nacional criada como uma sociedade anônima de capital aberto e comercializada na Bolsa de Valores. Bom, é uma empresa brasileira, né, e você encontra ela com os códigos GOAL3 e GOAL4. É denominada uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro, entre outros materiais.
Sua principal atuação é a administração de empresas produtoras de aço, possuindo como principal, dentre elas, a siderúrgica Gerdau. Além de administrar a Gerdau SA, portanto, 45% de suas ações, a metalúrgica Gerdau gerencia diretamente as companhias Aços Vilares, por deter 28,9% de suas ações. As outras companhias do grupo Gerdau são geridas pela Gerdau SA. Por mais que não detenha de um controle direto no que se refere à prática da metalúrgica Gerdau, ela administra todas as atividades do grupo Gerdau. As atividades que o grupo exerce, como ressaltado anteriormente, abarcam a fabricação de aço, ferro, entre outros metais. As atividades estão presentes em cerca de 11 países: Brasil, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Argentina, Peru, Guatemala, Canadá, República Dominicana e Estados Unidos. A empresa metalúrgica Gerdau está listada na B3 com um valor de mercado de 12,41 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 16,26 bilhões de reais. E hoje conta com 14.898 funcionários. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas da Gerdau. Lembrando, se você não sabe o conceito desses indicadores, volta lá na primeira empresa que eu expliquei todo o conceito desses indicadores, tá certo? Vamos lá. Primeiro indicador que eu trago aqui para você, PL 2,39, PVP 0,78. Só esses dois indicadores já me mostram que a empresa está muito descontada. Dividend yield de 19,67%, nós temos uma margem líquida para a empresa de 6,17%, a margem é mais apertadinha, mas ela consegue vender em grande escala, né? E nós temos aqui um EV/EBITDA de 0,67. Seguindo aqui, nós temos um ROI de 32,72%, a sua dívida líquida barra patrimônio está em 0,25 e a sua dívida líquida barra EBITDA está em 0,17. Vamos dar uma olhada agora nas receitas e lucros da empresa nos últimos 10 anos. Bom, tá aqui, a empresa veio com lucros até 2014, né? Em 2015 e 2016 a empresa teve prejuízo. A partir de 2017 a empresa apresentou bons lucros, né? Eu até ressaltei aqui os valores para você dos últimos 5 anos. Então em 2017 a empresa teve ali 404 bilhões de reais negativo, né? Em 2018 para frente a empresa apresentou bons lucros. Agora, é importante frisar o quê? A Gerdau trabalha com aço, né? O aço também é uma commodity. Então ela tem o quê? A sua precificação no mercado internacional. Então essa empresa, ela é uma empresa cíclica. Ela pode viver de altas e baixas, vai depender da cotação aí do minério de ferro, né? Que é muito dependente, inclusive, da China. Tá legal? Que é um país gigantesco que faz muito uso do minério de ferro. Agora, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos de Gerdau. E nós temos aqui uma mediana de 5,15% e também nos últimos 2 anos, como a Petrobras, pagou dividendos gordos. Bom, e seguindo a fórmula de Benjamin Graham, nós temos aqui um preço justo para Goal 4 Gerdau de R$ 40,56, sendo que o seu preço atual está em R$ 11,69. Então existe uma possibilidade de lucros aí, de rentabilidade 246,94%. E antes de falar a próxima empresa que eu trouxe para você, já gostaria de pedir para você se inscrever no canal Mestre da Riqueza. Vem aqui em cima, se inscreve e ativa as notificações. Por quê? Tem muita oportunidade que eu trouxe recentemente e que aí muitos investidores ficaram tristes. Poxa, mas eu vi o vídeo depois, não peguei a oportunidade, porque não estava inscrito e não ativou as notificações, né? Vai lá, são 3 notificações por semana, pelo menos você não perde aí boas oportunidades. E a próxima empresa que eu trouxe para você é a Unipar, uma empresa fantástica que paga bons dividendos e é uma empresa até muito boa para iniciantes, tá certo? Mas se você não conhece, vou te apresentar ela agora. A Unipar Carbocloro SA é uma empresa da indústria química. Sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. A empresa Unipar Carbocloro está listada na B3 com um valor de mercado de 10,79 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 3,22 bilhões de reais. E hoje conta com um total de 862 funcionários e a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de materiais básicos e no segmento químicos diversos. Vamos dar uma olhada agora no gráfico, né? E olha o que aconteceu com essas ações. Se você tivesse investido em Unipar, você estaria rico aí nos últimos anos. Vamos olhar o gráfico. Olha isso, a empresa aqui em 2012, 2013 valia centavos uma ação, né? Olha a partir de 2017 o que aconteceu, né? Subiu, pegou aqui um foguete, foi embora e hoje você, né, investe aí aproximadamente com R$100 para você comprar uma ação de Unipar. Olha isso, se você tivesse investido R$1.000 em Unipar nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 105.599, né? Ou seja, se você tivesse investido R$10.000, você estaria rico. Bom,
Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas de Unipar. Lembrando, se você não sabe o conceito dos indicadores, volta lá na primeira ação que eu já expliquei. Né? PL da empresa 4,68, preço sobre o valor patrimonial 3,58, dividendo aí dos últimos meses 15,47%, a empresa tem uma margem líquida de 31,99%, tem um EV/EBITDA de 3,74%, tem um ROI de 76,52%, a sua dívida líquida barra patrimônio está negativa, e aí o que significa isso? Significa que hoje a empresa ela tem mais dinheiro em caixa do que tem de dívida. A empresa está muito bem, obrigado. Né? Dívida líquida barra patrimônio, menos 0,21, dívida líquida barra EBITDA, menos 0,24, leva o mesmo conceito aí do indicador anterior. Vamos dar uma olhada agora rapidamente nos dividendos históricos da Unipar. A gente vê uma mediana de 8,85%, muito boa, né? E nos últimos 2 anos aqui pagou belos dividendos também para os seus acionistas. Bom, seguindo agora para receitas e lucros, vamos dar uma olhada, né? E parece que a empresa aqui quanto à receita pegou o quê? Pegou aqui uma escadinha, foi embora, né? Uma receita crescente muito boa. Bom, vamos dar uma olhada aqui no lucro líquido dos últimos anos e a gente vê o quê? Né? Que nos últimos anos a empresa apresentou só lucros, né? E aqui praticamente são lucros crescentes se a gente excluir aqui o ano de 2019. Caso contrário, a empresa teria aqui praticamente uma escada crescente. Muito bons resultados do lucro líquido da Unipar. Inclusive, eu até selecionei aqui um checklist do investidor Buy and Hold, que o site Investidor 10 trouxe para nós. E olha lá, nota 100 de 100, ou seja, a empresa preenche todos os requisitos aqui que o site colocou como uma boa empresa para investidor de longo prazo. Né? Ou seja, empresa com mais de 5 anos de bolsa, muito importante, porque ela tem histórico para a gente analisar, né? Uma empresa que deu lucro nos últimos 5 anos, possui um bom ROI, enfim, a empresa tem boa liquidez, paga bons dividendos, nunca deu prejuízo, enfim, é muito bem avaliada aqui pelos assinantes do Investidor 10. Bom, o preço justo hoje, seguindo a fórmula de Benjamin Graham, é de R$ 128,63. O preço atual está em R$ 111, então hoje você teria aí um potencial de rentabilidade, né, de 15,88%. E a quarta e última empresa que eu trouxe aqui para você é a Braskem. Bom, provavelmente você não conhece a Braskem, tá bom? Agora, se você conhece, ótimo. Mas para quem não conhece, eu vou apresentar ela agora. A Braskem S.A. é uma companhia química e petroquímica gerenciada pelo grupo Odebrecht, com forte participação da Petrobras. Considerada uma das maiores empresas de seu segmento no mundo, a empresa é a maior das Américas no quesito produção de resinas termoplásticas. É considerada a maior fabricante de polipropileno dos Estados Unidos, além de ser reconhecida mundialmente como a maior produtora de biopolímeros. Dispõe de escritórios em diferentes partes do mundo e conta com negociações em cerca de 70 países. A empresa Braskem está listada na B3 com valor de mercado de 26,19 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 9,47 bilhões de reais. Hoje a empresa conta com 6.233 funcionários e a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de materiais básicos e no segmento petroquímicos. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas de Braskem. PL de 4,25, o seu preço sobre valor patrimonial está em 2,91, o dividend yield de 26,75%, tem uma margem líquida de 5,96% e hoje ela apresenta um EV/EBITDA de 2,34. O ROI da empresa está em 68,33% e a sua dívida líquida barra patrimônio está em 2,21. A sua dívida líquida barra EBITDA está em 1,04. Agora vamos dar uma olhada na questão das receitas e dos lucros dos últimos anos da Braskem. Bom, olha lá, nos últimos 5 anos a empresa, né, apresentou prejuízo aqui no ano de 2020 e 2019. Um prejuízo até que alto aqui se a gente olhar o lucro dos últimos anos. Então é uma empresa, né, que apresentou prejuízo nos últimos 2 anos e a gente tem que olhar com um pouco mais de calma. A Braskem é uma empresa que tem que ter cuidado para investir. Ela, inclusive, né, recentemente, valorizou muito porque ela pode ser comprada por um grupo estrangeiro e aí o mercado se animou e ela valorizou muito rápido nos últimos dias, tá certo? Mas a Braskem, de todas as empresas que eu trouxe aqui para você, é a empresa mais pimentinha, digamos assim, mais complicada, tá? O dividend yield histórico da empresa hoje, aqui no gráfico, me mostra uma mediana de 6,12% e nos últimos 2 anos também pagou um dividendo muito gordo, tá bom? Agora, seguindo a fórmula aqui de Benjamin Graham, que o site Investidor 10 trouxe para mim, né, o preço justo da empresa hoje está em 46,59 centavos, sendo que o preço atual dela está em 34,53. Então tem uma probabilidade aí, né, seguindo a fórmula de Graham, de valorização de 34,92%. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo comigo. Dessas empresas, quais você investe, qual você gostou mais ou qual te chamou mais atenção para investir? Tá legal? Bom, o vídeo
tá aí, não esquece, aperta o botãozinho de curtir que me ajuda muito, tá bom? Faça bons investimentos, continue investindo na Bolsa de Valores, que é o melhor futuro que você vai dar para sua família. Um grande abraço para você.